Bem-vindo de volta ao canal. Hoje a nossa aula é sobre previdência, se é melhor você fazer a tributação progressiva ou a regressiva, ou qual o tipo melhor e por quê. Então, se você ainda não está inscrito no canal, pense em se inscrever. Vamos direto para o nosso PowerPoint, que eu acho que lá a gente vai ter mais novidades para vocês. Esse aí é o meu curso de imposto de renda, quem ainda não conhece, pode clicar aí na descrição do vídeo, tem o link, pode clicar lá e dar uma olhadinha, tem muita coisa boa lá. Vamos ao que interessa. Previdência, PGBL e VGBL, qual a diferença entre os dois? O PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, ele está mais para um plano de previdência complementar, enquanto o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, é classificado mais como seguro de pessoas. Então, dentro dessa classificação, você consegue separar bem um do outro. Mas essa não é a principal diferença ou aquela que mais faz diferença para as pessoas. A diferença maior entre os dois planos é que o PGBL, quando você declara o seu imposto de renda no modelo completo, te dá o direito de descontar 12% da sua renda, que seria a base de cálculo tributável, da base do imposto, e diminui o seu imposto de renda. Então, se você calcular 12% todos os anos da sua renda e aplicar no seu PGBL, na hora de fazer a sua declaração no ano seguinte, você vai poder abater até 12% da sua base de cálculo tributável e reduzir o seu imposto de renda. Essa é a principal diferença. Isso faz muita diferença, por quê? Porque na hora que você vai fazer os saques, você vai tributar no VGBL apenas os rendimentos, porque a parte principal, que foi o aporte que você fez, já estava tributado pelo imposto de renda, e no PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, você vai ter que tributar o total que for sacado, porque o principal que você aportou não tributou, ele descontou da sua base de cálculo e, portanto, não tinha imposto nenhum pago. E aí você vai tributar o saque inteiro. Isso faz muita diferença, tá? Então, mais importante do que isso para mim é o fato de que os dois têm a possibilidade de estar tributados tanto na tabela regressiva como na tabela progressiva. A tabela progressiva é a que a gente já conhece de imposto de renda, é a tabela do Carnê-Leão, é a tabela que paga o seu salário quando você é empregado. Você todos os meses vai lá na tabela, calcula o percentual de acordo com o aumento de valores, então se o valor aumenta muito, o percentual sobe muito, e você vai tributando cada vez que o valor aumenta. Enquanto que a tabela regressiva, ela vai começar a tributação em 35%, não pelo valor que você está sacando, mas pelo tempo que você está mantendo o dinheiro aplicado. Se você mantiver o dinheiro aplicado até 2 anos ou menos de 2 anos, você vai tributar em 35%. E aí, se você está no PGBL e sacar esse dinheiro em menos de 2 anos, você vai tributar em 35%, enquanto que se você tivesse tributado ele na sua declaração de imposto de renda, você estaria tributando no máximo em 27,5%. Então, veja você, se você está fazendo um plano de previdência para deixar ele pouco tempo lá, não vale a pena você fazer essa aplicação, é melhor você aplicar em outra coisa. Por quê? Porque a tabela de imposto de renda na fonte sobre fundos de investimento que não são de previdência é essa daí. E os saques em 180 dias pagam 22,5%, em até 180 dias são só 22,5%, em até 360 dias, que é mais ou menos um ano, são 20%, a partir de um ano até 2 anos são só 17,5%, e a partir de 2 anos são só 15%. Tá? E veja bem, se você estiver fazendo essa tributação na tabela regressiva em menos de 2 anos, você está tributando 35%, enquanto na outra está tributando em 17%. Então, só vale a pena fazer plano de previdência se o dinheiro for ficar lá por mais de 10 anos, nessa categoria aqui. Se você ficar lá mais de 10 anos, nessa categoria de acima de 10 anos, você vai pagar só 10%. Então, você tem que passar daqueles 15%, porque 15% é a tributação máxima dos planos dos fundos de investimento normais. Então, se for para tributar 15%, até acima de 2 anos, faz um plano faz um fundo de investimento normal e não um plano de previdência.
Então, você precisa pensar o seguinte: se é um dinheiro que você pode precisar em menos de 2 anos, o plano de previdência não é a melhor solução. Vai tributar muito mais alto. Vai para um fundo de investimento normal. Não, esse dinheiro aqui eu realmente não vou precisar por 5, 10, 15 anos. Beleza, então você volta e vem para a tabela regressiva, deixa o dinheiro lá e não saque. Você vai ter a menor alíquota, que é 10%, e vai ficar bom para você. Não, Roberto, mas 10%? Se eu vier aqui para a tabela progressiva, se eu sacar por mês menos de R$ 2.800, eu só pago 7,5%. Mas esse valor ele é tributável normalmente. Ele vai voltar para a sua declaração e somar com as suas outras rendas. E se você tem um salário ou uma aposentadoria do INSS, ele vai somar e vai puxar você para cima na tabela, podendo chegar aos 27,5%. Então, a tabela progressiva não é uma boa, porque a regressiva é uma tributação definitiva. Uma vez tributada aqui, ela não vai mais para lá para tributar de novo. Ela morre aqui de uma vez. Então, esse é o ideal, que você traga ele para a regressiva, ficando lá mais de 10 anos. Então, qual é o ponto aqui? Que é a grande sacada. A grande sacada é, se você vai precisar desse dinheiro, ou acha que pode precisar, em menos de 2 anos, você tem que estar fora da Previdência, porque você vai estar pagando aí 35%, isso é loucura. Se você vai precisar dele em menos de 10 anos, a minha sugestão é que você fique fora da Previdência, porque você vai pagar menos num fundo normal. Vá para um fundo normal, um fundo de investimento qualquer desses, que tributa pela tabela normal de fundos de investimento, porque a partir de 2 anos tributa 15%, enquanto aqui, a partir de 2 anos, você ainda está com tributação de 30%, 25% em 6, 20% acima de 6 e 15% entre 8 e 10 anos. Então, pense que você só vai igualar os 15% de um fundo normal a partir do dinheiro ter ficado na Previdência há 8 anos. Então, se você pode precisar desse dinheiro em menos de 8 anos, a Previdência não é para você, tá? Ah, não, Roberto, mas eu estou fazendo porque, além de ser Previdência, é um VGBL e esse VGBL está atrelado a uma sucessão. Caso eu faleça, eu vou poder passar para os meus filhos e para os meus herdeiros sem ter que fazer inventário, com custos menores. Esse é o outro lado da Previdência. Nós estamos falando aqui de tributação de imposto de renda. Em função da tributação de imposto de renda, a Previdência é boa se você ficar mais de 8 anos. Menos de 8 anos ela não vale a pena, tá? Por causa da tributação. E ela vai ficar na tabela regressiva acima de 8 anos. Então, se você vai precisar desse dinheiro em menos de 8 anos, a minha sugestão é que você fique num fundo normal e não num fundo de previdência. Fique num fundo de investimento comum, qualquer um que te interesse, mas não venha para a previdência, porque você vai tributar com muito mais pressão. Não, mas aí eu tenho o lado da sucessão. Essa é uma outra análise que a gente precisa fazer em conjunto com outros fatores. Então, se você está pensando na sucessão, isso tudo que eu estou falando talvez não faça muito sentido, porque você não está pensando em sacar o dinheiro, você está pensando na sucessão. Agora, se você pensa em estar fazendo um investimento para você sacar, você usufruir em vida e vai precisar desse dinheiro, possivelmente em menos de 8 anos, tabela regressiva não é para você. Para você é vir aqui para fundos de investimento normais e tributar da forma comum. Entendido? Então, muito obrigado pela sua presença. Se você tem dúvidas de imposto de renda, precisa aprender mais sobre imposto de renda, pense em se inscrever no canal, quiçá conhecer o meu curso de imposto de renda, o link está aqui na descrição. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.